Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar para vocês um caso que aconteceu na Inglaterra em 2014. É um caso muito brutal que envolve jovens e também a forma como tudo aconteceu é muito perturbador. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Breck Bednar. Breck Bednar nasceu no dia 17 de março de 1999, filho de Lauren e Barry Bednar. Seus pais eram originalmente dos Estados Unidos, mas se mudaram para o Reino Unido em 1996, por causa do trabalho de Barry, que trabalhava na indústria de comércio de petróleo. Seu pai teve muito sucesso em sua carreira e os três tinham uma ótima vida em Chatham, Surrey, na Inglaterra. Em 2002, para surpresa do casal, Lauren estava grávida de trigêmeos, e naquele mesmo ano a família deu as boas-vindas a Chloe, Carly e Sebastian. O dia a dia da família era repleto de muita alegria. Breck amava ensinar seus irmãos mais novos sobre as coisas, e em troca eles o adoravam e o admiravam. Infelizmente, depois de 6 anos do nascimento dos trigêmeos, o casal se separou. Lauren ficou com seus filhos na casa da família em Surrey, enquanto Barry se mudou. Barry continuou sendo muito presente na vida dos filhos. Ele acompanhou de perto o crescimento de seus 4 filhos. Sua relação com Breck era ótima, e era comum o jovem passar alguns períodos na casa do pai. Agora mais velho, Breck se juntou ao corpo de treinamento do exército. Em seu tempo livre, ele geralmente podia ser encontrado jogando no computador e conversando com seus amigos. O garoto gostava de utilizar um programa para computador chamado TeamSpeak, que possibilita conversar com outros usuários por voz. Apesar da difícil separação, Lauren conseguiu seguir em frente e arrumou um emprego como assistente de ensino em uma escola primária local, e também começou a se relacionar com outro homem. Todos os membros da família iam à igreja aos domingos, sempre era uma coisa tradicional deles. Eles davam algumas festas em casa, convidavam os amigos. A relação de todos ali era muito boa, até que o Breck começou a ter um comportamento diferente. Mas foi algo que apareceu ao longo dos meses e a sua mãe percebeu que tinha alguma coisa errada. Breck comemorou seu aniversário de 14 anos em março de 2013. Foi na mesma época que ele se tornou cada vez mais isolado. O que incomodava a Lauren eram os rumores imprevisíveis em que Breck estaria quando saísse do seu quarto. Ela nunca sabia se o filho estaria de bom humor ou irritado. Breck também se recusava a ir à igreja e perdia alguns treinos do exército, algo que ele se dedicou muito no passado. Lauren logo percebeu o que estava causando essa mudança no comportamento de seu filho. Ela descobriu que o garoto estava conversando online com um jovem chamado Lewis, que fazia parte do grupo de jovens exclusivo de 6 pessoas. Lauren sabia que os velhos amigos da escola de Breck também faziam parte do clube, mas ela não tinha ouvido falar de Lewis antes e ele não era seu colega na escola. A partir desse momento, o Breck começou a ter muitas discussões com a mãe e sempre envolvia o nome do Lewis. Ele dizia que não precisava mais fazer suas tarefas domésticas porque o Lewis disse que isso não era importante, que ele não precisava fazer. Ele também parou de ir à igreja porque o Lewis disse que quem não acreditava em Deus não precisava ir para a igreja. Lewis Danes era um engenheiro de computação desempregado de 19 anos que passava o dia e a noite jogando online e conversando com um grupo de 6 garotos mais novos. Olhando para Lewis, você não pensaria que ele era muito mais velho que Breck e seus amigos. Ninguém conhecia Lewis muito bem. Ele saiu da casa dos pais quando tinha 16 anos e morava sozinho. Ele não tinha amigos fora da internet. Os jogos estavam em seu servidor e ele controlava o bate-papo no TeamSpeak, do qual o grupo participava. Lewis tinha poder em seu grupo de amigos, porque ele era o mais velho.
Para parecer incrível para os garotos mais novos, ele inventou várias coisas, incluindo que ele era um multimilionário que trabalhava para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Dependendo de seu humor, em um determinado dia, ele dizia aos meninos que estava trabalhando em Nova York, Dubai ou na Síria, quando na verdade morava em um pequeno apartamento em Grace, em Essex. Os meninos se impressionavam com tudo que ele dizia e aceitavam tudo que Lewis dizia como verdade, mas as rachaduras estavam começando a aparecer no grupo, graças a Lewis, que gostava de manipular e colocar os meninos um contra os outros. Como controlador do chat do servidor do jogo, ele podia expulsar membros sempre que quisesse. Os amigos de Breck estavam irritados com a maneira como Lewis os tratava, expulsando-os dos jogos e silenciando-os nos bate-papos do grupo. Mas à medida que se distanciavam dele, a lealdade de Breck a ele só crescia. Eles expressaram suas preocupações sobre Lewis para Breck, mas ele deu de ombros. Às vezes, ficava até na defensiva e com raiva, e defendia o amigo. As relações de Breck com a família e amigos estavam ficando cada vez mais tensas. Ele agora falava sobre Lewis Danes várias vezes ao dia. Ele disse a Lauren que Lewis conseguiu um estágio na Microsoft quando ele fizesse 16 anos, para que ele não precisasse terminar a escola. Lauren começou a suspeitar que Lewis era um pedófilo que só queria enganar seu filho. Para cortar a comunicação deles, ela tentou limitar seu acesso ao computador, mas isso não funcionou por muito tempo. Temendo pela segurança de seu filho, Lauren ligou para a polícia de Surrey em uma linha não emergencial em 17 de dezembro de 2013. Ela expressou suas preocupações de que seu filho estivesse sendo preparado por Lewis, provavelmente para ter relações sexuais ou possivelmente para realizar atos terroristas. Essa crença resultou de ouvir Lewis expressando suas crenças antigovernamentais e antirreligiosas a Breck em várias ocasiões. Lauren falou com um operador por 12 minutos, repetidamente trazendo à tona suas preocupações. O operador disse a ela que as verificações policiais seriam realizadas em Lewis, e se precisasse, uma investigação seria feita. Apesar do que foi dito a Lauren, nenhuma verificação foi feita. O inquérito foi encerrado apenas 1 hora depois que ela fez a ligação. Breck tinha um plano para o dia 16 de fevereiro de 2014. Um plano que só ele conhecia. Seria a primeira vez que ele se encontraria com Lewis Danes. Lewis disse que entregaria sua empresa de tecnologia multimilionária para ele. Os dois se conheciam há um pouco mais de um ano naquele momento, e Breck considerava Lewis um bom amigo, apesar de sua mãe tentar interromper suas comunicações. Seus outros amigos não usavam mais o servidor para jogar, então era realmente só os dois que conversavam. Mas Breck não se importou e até estava feliz com isso. Ele olhava para Lewis e acreditava que ele era tudo o que dizia ser. No dia 16 de fevereiro, o Breck estava na casa do seu pai e disse que naquela noite ele iria dormir na casa de um amigo. O pai ficou feliz porque finalmente o filho iria sair da frente do computador também, que isso estava deixando ele um pouco preocupado porque o garoto passava muitas horas na frente do computador. Então o pai estava super ali animado, né, com essa ideia, só que ele não fazia ideia do que o Breck estava tramando. Ele pensava que ia na casa de algum amigo que ficava ali por perto, mas ele iria para outra cidade. Na parte da noite, sem ninguém saber, ele pegou o táxi até a casa de Lewis. Na manhã seguinte, seu pai estava esperando o Breck chegar em casa para ir para a escola, mas o garoto não apareceu. Ele ligou e mandou uma mensagem, mas não obteve respostas. Um pouco preocupado, Barry ligou para Lauren, dizendo a ela que Breck não estava lá e que foi para a casa de um amigo na noite anterior. Um pouco depois, os amigos de Breck, os outros membros do grupo de jogos controlados por Lewis, começaram a receber mensagens de texto contendo fotos de um cadáver. Não demorou muito para eles perceberem que era o Breck. As imagens horríveis circularam rapidamente entre os outros amigos e conhecidos de Breck. Não demorou muito para que seus irmãos trigêmeos, com apenas 12 anos na época, recebessem mensagens de amigos perguntando se o que havia acontecido com o irmão era verdade. Às 11 horas da manhã, a polícia recebeu um telefonema de um homem explicando que precisava da polícia e de uma equipe forense porque ele e seu amigo haviam entrado em uma briga e apenas um deles saiu vivo. O homem estava estranhamente calmo durante seu relato, explicando que seu amigo estava tentando se matar e ele estava tentando impedir,
mas alguma coisa aconteceu e ele só lembra de cortar a garganta do amigo. O homem ao telefone era Lewis Danes, e ele estava descrevendo como havia matado Breck Bednar. Quando a polícia chegou, ficou imediatamente claro que nunca houve uma briga entre os dois. O corpo de Breck estava no chão do apartamento de Lewis. Seus tornozelos e pulsos estavam amarrados com fita. As roupas ensanguentadas de Breck foram encontradas em um saco de lixo dentro do apartamento. Havia evidências de atividade sexual entre os dois pouco antes de Breck ser morto. A polícia não conseguiu explicar se houve ou não um abuso. A polícia também encontrou todo o equipamento eletrônico criptografado de Lewis imerso na água da pia, destruindo assim qualquer evidência de comunicação entre ele e Breck, ou qualquer outra suspeita que ele pudesse estar escondendo. Os policiais prenderam Lewis no local e o levaram sob custódia. Para tornar tudo ainda mais doloroso, o dia em que Breck foi encontrado assassinado era o aniversário de sua mãe. Lewis contou a sua história, a mesma história que ele contou no telefone para a polícia, mas ele dizia, que foi inocente, que foi alguma coisa que aconteceu sem querer, mas a polícia e os detetives não acreditaram muito nisso. Seu julgamento deveria começar em 25 de novembro de 2014, mas ele mudou sua confissão para culpado durante sua audiência de pré-julgamento. Durante a audiência, os promotores falaram da natureza sexual e sádica do assassinato, citando que Lewis comprou fita adesiva, camisinha e seringas online, pouco antes do assassinato de Breck. A sentença de Lewis Danes ocorreu em 12 de janeiro de 2015. Ele foi condenado a cumprir um mínimo de 25 anos de prisão pelo assassinato de Breck Bednar. A promotora do caso disse: "Nosso caso foi que Lewis Danes, mesmo tendo apenas 19 anos quando cometeu o assassinato, era um indivíduo controlador e manipulador, que planejou cuidadosamente esse crime. O grau de planejamento e manipulação de Lewis é chocante, e quando você considera as idades do agressor e da vítima, destaca-se como um dos casos mais cruéis, violentos e incomuns com os quais lidamos." Lauren e Barry processaram os departamentos de polícia de Surrey e Essex por não protegerem seu filho depois que Lauren relatou suas preocupações com a segurança de seu filho. A Comissão Independente de Queixas Policiais, conhecida pela sigla IPCC, também realizou investigações em ambos os departamentos. A IPCC descobriu que a pessoa que atendeu a ligação de Lauren não tinha o conhecimento e a experiência de como lidar adequadamente com essas denúncias. Lauren deveria ter sido direcionada a agências especializadas que estão lá para apoiar os pais que têm preocupações de que seu filho esteja sendo preparado. Um pagamento de indenização foi acertado entre Lauren e Barry e a polícia de Surrey. O Departamento de Polícia de Surrey também concordou em fazer mudanças que garantissem que o que aconteceu com Breck não aconteceria com outra criança. Como resultado do trágico assassinato de seu filho, Lauren tornou-se uma forte defensora de manter as crianças seguras online. Seu objetivo é fazer tudo o que puder para impedir que o que aconteceu com Breck aconteça com outra criança. Lauren fundou a The Breck Foundation. Quero que a tragédia de Breck abra os olhos de todos para que reconheçam os perigos dos predadores online. É um perigo muito real hoje. Todos nós precisamos cuidar um dos outros, disse Lauren em uma entrevista. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como eu disse, um caso terrível em que a gente vê que o agressor, o assassino, o predador tinha apenas 19 anos. Isso é bem incomum. Normalmente a gente conhece casos assim de amigos na internet, onde é uma criança, um jovem e que se relaciona com uma pessoa muito mais velha. Mas nesse caso foi diferente. A gente viu que o Lewis preparou isso durante um ano, conseguiu convencer o Breck a ir até a sua casa, então foi tudo planejado e com certeza um caso muito terrível. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.